Muito boa noite, gente. Mais uma vez aqui gravando um vídeo para vocês, fazendo uma reflexão, né, como é de costume, pelo menos nesse canal, enquanto eu tento desenvolver uma linguagem, né, que seja mais agradável para o meu público e também para usar como mote sempre nessas reflexões, essas meditações que eu tenho regularmente, que eu faço, né, toda noite. E hoje eu estava meditando e me surgiu um tema, senti vontade de falar sobre por que que algumas pessoas sentem a espiritualidade e outras não. E aí talvez você esteja dando os primeiros passos aí no estudo da espiritualidade, e aí às vezes, isso acontece comigo inclusive, você fica pensando assim, poxa vida, mas por que que eu não sinto mais coisas? Por que que eu não percebo mais coisas? Por que que eu não sou mais sensível? Isso e aquilo. E aí, acho que o grande insight desse vídeo é o seguinte, né? Eu vou trazer aqui à luz algumas questões para, de repente, tirar esse peso de cima de você, né? Esse peso que a gente se coloca, no sentido de melhorar a tua relação com o aprendizado da espiritualidade, né? E uma coisa interessante que eu acho que é o grande insight do vídeo é como que a gente sente isso? Como é que eu sei quando é uma coisa espiritual minha ou é uma coisa externa? Bom, gente, é, todo mundo na família, ou pelo menos deve ter algum amigo em algum momento, que já falou com você sobre esse assunto de espiritualidade e, obviamente, né, você deve conhecer alguém, algum amigo, ou já viu na TV, algumas pessoas que têm uma facilidade incrível de falar com a espiritualidade, né, falar com o espírito, ver espírito. E tem gente que, inclusive, morre de medo disso, né? Mas, enfim, é, uma tese importante da gente pensar é que todos esses eventos, né, que, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa assim que a gente até duvida da capacidade intelectual dela, às vezes a gente duvida né, da moral daquela pessoa, né? A gente fala, pô, mas aquela pessoa ali, né, é uma pessoa tão complicadinha, né, e ela tem tanta habilidade com essa coisa espiritual, e eu que sou uma pessoa, tento ser uma pessoa tão certinha, não consigo, não tenho essa habilidade, né? E aí a gente fica meio indignado, questionando as coisas. E uma coisa interessante de se pensar é o seguinte: a primeira coisa delas é que não existe não existe um aprendizado adquirido, né, uma consciência de uma determinada coisa sem haver evolução. Então, obviamente, se não nesse momento, né, em algum momento talvez essas pessoas já tenham desenvolvido essa habilidade. Se não foi nessa vida, foi numa outra, né? Já que a gente está falando de espiritualidade, obviamente a gente está falando de uma coisa que é a morte não existe. A gente muda de estado, mas a morte não existe, né? E aí, obviamente, você fica pensando assim, ah, não, mas eu tenho uma amiga que ela é completamente desequilibrada. Ela é uma louca mesmo, e não sei o que lá, como que pode uma pessoa desse jeito, que tem tanta espiritualidade, assim, fala com o espírito, vê espírito, não sei o que lá, e é louca, né? E aí, de fato, né, é, seguindo nessa tese, se essa pessoa ainda não desenvolveu essa capacidade do equilíbrio, né, talvez seja a primeira experiência que ela esteja tendo, ou uma das primeiras experiências que ela esteja tendo contato com a espiritualidade, por conta disso ela ainda seja desequilibrada, ela ainda não consiga controlar exatamente esses rompantes das, de sentir as energias, né, de sentir as consciências, mas obviamente, se você conhece alguém que já tem uma espiritualidade controlada, né, se é que a gente pode dizer que isso seja possível,
é óbvio que a gente não pode prescindir aí do desenvolvimento dessa pessoa que em algum momento aconteceu. Se não foi nessa vida, foi na outra anterior, ou em outro planeta, em outra circunstância e tal. Essa semana eu estava lendo um livro importante que fala que é o Kybalion, né? Que é um livro de filosofia antiga. E a tese do livro é bem interessante porque ele fala de, pelo menos, né, filosoficamente, como que funcionaria as leis e as energias que regem o todo, né? E veja, aqui eu não estou falando nem de universo, né? Porque apesar de a gente ter uma dificuldade muito grande de imaginar o que seria o todo, né? E algumas pessoas chamam esse todo de Deus, algumas pessoas erroneamente chamam de universo, que não é, né? Ou seja, estou dizendo uma coisa que engloba tudo, inclusive o universo. E aí, para nós que moramos num planeta desse tamanho que é a Terra e acha que a gente é tudo, né? A gente não tem a humildade de olhar para o espaço, ver a quantidade de estrelas que existem por aí, e às vezes a gente não consegue compreender os números da astronomia, né? A gente, porque por mais que esses números sejam gigantescos, o senso comum, né, da grande maioria das pessoas, poderia dizer, é que é tudo muito pequeno, né? Você vê uma estrela, fala, a estrela é pequena, eu vejo a lua, parece que a lua é menor do que o meu quintal, né? E essa sensação absurda e errônea acaba fazendo as pessoas terem pensamentos absurdos, né? De terra plana, enfim, não vou entrar aqui no mérito. Mas a gente não tem uma noção muito precisa do gigantismo, né, do universo, do tamanho do que seria o universo. A gente não consegue nem imaginar isso. Agora, é muito mais incrível a ideia do todo, né? Dessa grande inteligência, dessa grande, enfim, dessa totalidade, né? Né, que eu estou dizendo, né, que é o todo. O que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue nem definir o que é esse todo. Mas é importante a gente pensar que, vamos pensar menor, vamos pensar assim, só o universo. Tudo que está no nosso corpo, ou tudo que está na nossa natureza, vamos chamar assim, está contido no universo. Então, tudo que tem no universo tem na gente, e vice-versa, né? Então, a gente está completamente integrado a esse universo. Tanto é que as pessoas mais simples, e eu gosto de tentar aproximar esse raciocínio para as coisas mais simples, porque tem que ser simples, para que as pessoas mais comuns, sei que é um absurdo isso que eu estou dizendo, mas para as pessoas mais simples consigam refletir sobre essa grandeza, sabe? Para as pessoas se sentirem capazes de refletir sobre e tirar as suas conclusões, certo? E não deixar o conhecimento enclausurado na mão de um pastor, na mão de um padre, na mão de um líder religioso qualquer, porque eu acho que esse tempo da religião já passou, entende? Então nós estamos num momento em que eu acredito muito, a religião ela vai existir dentro de todas as pessoas e que não haverão necessidades desses líderes no futuro. E eu acho que esse tempo é chegado. Então é por isso que eu estou tentando deixar a coisa mais simples possível, para a gente criar condições de aceitar que nós somos capazes, e nós somos plenamente capazes de compreender o universo,
Porque nós fazemos parte desse universo e porque nós somos feitos da mesma matéria desse universo. Então, nada mais natural e imediato do que a gente ter condição, obviamente com estudo, com pesquisa, com pesquisa de novo, para que a gente não acredite na primeira pessoa que apareça na sua frente falando qualquer coisa. Eu acho que esse tempo de achar que tem uma pessoa que foi eleita para ditar para você como é que você tem que viver a sua vida e como é que você tem que perceber o mundo, né? Eu acho que esse tempo já passou. Então, a minha tentativa aqui nesse discurso é totalmente muito simples, né? Tentar simplificar ao máximo, né, os conceitos que eu fui aprendendo, né, e estou aprendendo em função das minhas leituras. Então, esse livro de filosofia falava justamente essa coisa de que o que é esse todo? Né? Então, nós fazemos parte desse todo, nós somos completamente integrados na natureza, e é disso que eu estava falando, agora eu lembrei, a gente acha assim, nossa, como Deus é perfeito, como Ele fez tudo perfeito para nós. Isso é uma coisa meio absurda, mas se a gente for pensar que como a gente está completamente integrado nessa natureza, porque a gente também faz parte dessa natureza, e todos os elementos químicos e tal, que estão na natureza, estão dentro do nosso organismo, aí fica fácil entender essa perfeição de Deus, porque é óbvio, a gente está completamente integrado. É como se um peixe dentro de um aquário dissesse assim, nossa, como Deus é maravilhoso, porque eu aqui dentro, eu estou completamente adaptado, tudo é maravilhoso aqui dentro, aquela alguinha, aquela pedra, o gás na água, nossa, como Deus foi perfeito para mim, né? E assim qualquer ser existente nessa natureza poderia pensar uma coisa dessa, né? Até um inseto qualquer. Eu sei que eu estou forçando a barra aqui, estou sendo até engraçado, eu acho, mas uma barata também podia pensar isso. Nossa, como o mundo é perfeito, criou os humanos para mim e eu sempre tenho um restinho de uma coisa aqui, outra ali para devorar naquela cozinha, enfim. Ou seja, eu estou colocando esses exageros para a gente perceber que se a gente vai observar o mundo a partir da nossa ótica, ela pode ser completamente ridícula. E esse livro de filosofia colocava o todo como uma coisa completamente absoluta, completa. Ou seja, não existe falhas ou faltas nesse todo. Então tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Porque o todo, e se você quiser chamar o todo de Deus, Deus é perfeito, é maravilhoso. Entende? Porque tudo que Ele criou está completamente adaptado dentro desse todo, dentro da essência dele. Então está tudo certo. Então, essa ideia de pecado criado pela igreja, isso é um absurdo. É lógico que existe uma lei que rege a organização dessa natureza. E quando você infringe essas leis, obviamente você vai sofrer. Mas a ideia não é te prejudicar. A ideia simplesmente é te alertar para que você corrija e não cometa mais essa falha. Então, isso de certa maneira, obviamente, vai tirar um peso. Acredito. Pelo menos essa é a ideia. Agora, o que isso tem a ver com ver ou não ver espíritos? O que isso tem a ver com
a sensibilidade mediúnica, né, que algumas pessoas têm, de ver espíritos, de sentir espíritos, com a minha realidade. Ou seja, eu estou invejando o outro porque o outro consegue ver e eu não consigo ver. O que eu deveria fazer? Por que eu não sinto espíritos? Eu gostaria de ver espíritos, de falar com os espíritos, e aí eu não vou entrar no mérito se é por curiosidade ou se é com um espírito altruístico, né? Se você quer realmente ajudar essa consciência que está perdida, enfim, ou se você quer ver o seu mentor e falar com ele, não vou entrar aqui no caso, no mérito. A questão é, você quer ou não quer falar com o espírito, e aí isso é um problema seu. E aí você está se perguntando, né, por que você não consegue? A questão é, quando você está completamente adaptado no meio em que você vive, veja o exemplo, por exemplo, do peixe dentro do aquário, que enxerga o universo dele, que é o aquário, né, como a perfeição, obviamente, enquanto a situação estiver completamente normal, vamos dizer assim, cotidiana, obviamente não tem como você desenvolver a habilidade da percepção de que algo estranho está acontecendo. Entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo. Quando você sente fome, você procura comida. Quando você sente uma dor, você vai procurar um remédio. Então, por que a gente por que a partir do momento que você começa a ter algum tipo de sofrimento dessa materialidade, desse corpo, obviamente você vai procurar uma solução. Agora veja, se você nunca passou por esses dissabores conscienciais, ou seja, imagina que você tenha um contato direto e contínuo, você já nasceu assim, você já se conhece assim, tudo que você tem de visão de mundo foi junto com uma consciência que te acompanha e não sei o que lá e tarará, tarará. Obviamente, aquilo para você é a normalidade. Então, por exemplo, tem gente que vive consciencialmente num nível baixo. E para ela aquilo é a normalidade. E aí, se você chega para a pessoa e fala assim para ela, nossa, mas você precisa melhorar um pouco, você precisa estudar um pouco, as coisas que você fala são muito feias, sem reflexão, umas coisas absurdas. Você precisava estudar um pouco mais, você precisava ler um pouco mais, você precisava, enfim, né, tentar se policiar um pouco mais para não cometer tantos erros assim, porque você é uma pessoa muito feia, né? E aí a pessoa, obviamente, a partir dessa sua fala, dependendo do nível de consideração que ela tem por você, ela pode levar isso por um lado tal, e aí de repente a pessoa pode ficar até pior do que ela já era, porque ela fala, nossa, eu sou uma merda mesmo, porra, a pessoa falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. É o exemplo do médico, né? Às vezes o cara está doente, aí ele vai no médico, né? E aí ele fala, doutor, o que eu tenho? Aí o cara fala, você tem uma doença aí que você é grave, não sei não se você chega até o ano que vem. Aí o cara bota aquilo na cabeça, o psicológico dele, o emocional, é criar uma situação tão periclitante na cabeça dele, tão complicada na cabeça dele, que fatalmente ele vai piorar o seu quadro. Então você fala assim, era melhor ele saber ou ele não saber, né? Quer dizer, então tem que ter uma responsabilidade muito grande nisso. Mas o fato é que se você sempre conviveu com essa consciência, com essa energia, nessa situação, dificilmente você vai perceber que está sob a influência de uma outra consciência. E aí volto naquela questão novamente, que eu sempre falo aqui. Bom, beleza, se eu for meditando, um dia eu vou conseguir saber mais ou menos quem eu sou. E aí talvez nesse momento eu consiga começar a perceber que tem pensamentos que não são meus, que tem arrepios que eu sinto que não são meus, que tem dores de cabeça que eu sinto que não são minhas.
E aí, ou seja, você começa a interpretar sinais, né, que estão dentro do teu cotidiano, que fazem parte da sua vida, mas que você percebe que são externos a você. Então, o tema desse vídeo é o seguinte, a questão não é se por que eu não sinto, por que eu não percebo, porque às vezes você já sente há muito tempo. Já parou para pensar isso? Às vezes você já sente há muito tempo, a questão é que você nunca prestou atenção. E aí, juntando isso com a tese de que, imagina, tem pessoas que, por exemplo, eu sei lá, eu sou de uma família de espíritas, então dentro da minha casa é muito corriqueiro as pessoas falarem sobre espiritualidade, eu frequento casas de espiritualidade, eu vejo as pessoas falam claramente sobre a influência dos espíritos na nossa vida, ou seja, tudo para mim aquilo ali é uma normalidade. Então, fatalmente, de alguma maneira, eu vou aprender que, por exemplo, eu senti um arrepio aqui do lado esquerdo, ou a minha mão esquentou naquela hora, ou então, ou seja, todos esses são sinais de energias que nos influenciam o tempo inteiro. E que para uma pessoa que não sente nada, né, não sente nada, ou seja, ela não percebe nada, ela acha que ela não está sentindo, mas não significa que ela não sente, né? E eu, por exemplo, você vai num shopping e você sente um sono lascado. Você vai numa igreja antiga, que é o meu caso, eu não gosto de ir em igreja nenhuma, porque geralmente quando eu vou à igreja eu fico acabado, eu sinto muito sono, eu fico mal, dificilmente vou numa igreja e não me sinto mal depois. Fico muito cansado, perco muita energia. Enfim, cabe a você então começar a meditar para saber exatamente, para que você entre no estado de neutralidade, né? Ou seja, você passe a conhecer o seu estado de neutralidade, porque aí a partir disso, todas as vezes que você, com o passar do tempo e a prática, obviamente você vai aprender o que é seu e o que não é seu. Por exemplo, poxa, as pessoas sempre falam que quando eu entro numa casa muito pesada, onde as pessoas ficam vibrando muito pesado durante o dia, as pessoas falam que sente um sono, um abrir de boca, a pessoa fala que sente um arrepio nas costas, a pessoa, beleza. Então você começa a interpretar esses sinais no seu corpo e, obviamente, a partir disso você consegue entender essa sinaléptica, né? essas influências externas sobre o seu corpo. E aí, obviamente, você começa então a ensinar o seu cérebro a perceber o que é seu e o que não é seu, né? Enfim, acho que está tudo entendido. Eu espero que esse vídeo ajude você a refletir e talvez começar a prestar atenção mais na sua percepção, né? Eu acho que isso é de grande valia e importância. Lembrando que o que eu já disse nesse vídeo, a espiritualidade do futuro, ela não estará circunscrita a templos, né? Cada vez mais os templos não vão conseguir, né, os líderes e os templos, né, porque quando está falando de templo, está falando de um líder, não conseguirão atender mais às necessidades da modernidade, porque não existe só uma maneira de ser espiritual. Existem bilhões e você é uma parte delas. Ou seja, você é uma pequena parte desse todo que se chama bilhões de espiritualidades. Então reflita sobre isso. Espero que isso te ajude. Boa noite e a gente se vê por aí. Abraço.